Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Neurotalks, o seu podcast semanal, a sua dose de autocuidado, saúde mental e prevenção de burnout. Antes de apresentar minha convidada ultra especial de hoje, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, que é o Grupo Resiliência Humana, com mais de 12 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Eles têm vários produtos sobre autoajuda, desenvolvimento pessoal, mas um em especial que eu quero trazer para vocês, que é esse livro, Minha Gratidão Diária, do Robson Amushi. Aqui você tem doses diárias de autocuidado, né? Para que você tenha ali uma atitude mais positiva perante a vida até nos momentos mais difíceis. Mas agora, derrubem os tambores, Brasil, por favor. Amaury, vai, faz barulho. Porque depois disso, desculpa, mas esse podcast nunca mais será o mesmo, tá bom? Até parece. Gente, não, desculpa, Brasil, que a minha convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que essa maravilhosa jornalista, palestrante, escritora, fundadora da SoulMe, Mariana Ferrão, seja bem-vinda! Obrigada, que alegria, faz tempo, né, que a gente está ensaiando aqui esse encontro, que delícia, obrigada. Querida. Obrigada pelo convite. Obrigada, Mari, pelo teu tempo, pelo teu carinho. A Mari, ela é muito mais deusa do que parece, tá? Trouxe um livro para você aqui, ó. Deixa eu ver esse livro aqui, Estar Bem Aqui. Ai, que lindo. Conta para mim desse livro, Mari. Esse livro foi um sonho que eu me dei o direito de realizar o ano passado, e é muito interessante quando a gente tem um sonho tão antigo, assim, né? Porque era um sonho de adolescência escrever um livro. Eu acho, talvez até que de infância. Uhum. E naquele ciclo de autossabotagem que eu acho que todo mundo conhece muito bem, eu adiei, no sentido de dizer para mim mesma, não, você não é capaz de escrever um livro, você não é capaz de publicar um livro, né? Eu já tinha publicado, na verdade, 2 outros livros que para mim, como a minha régua costuma ser muito alta e eu tenho muita autocrítica, não valeram, sabe? Eu publiquei um livro que foi um livro sobre sucos na minha primeira licença maternidade, porque eu me senti muito inútil na primeira licença maternidade. Como assim? Eu só tô cuidando de um bebê. Então eu decidi escrever um livro e me ajudou nessa... Eu entrei numa depressão profunda na primeira licença maternidade, né? E eu acho que teve a ver esse sentimento de inutilidade. E aí eu publiquei esse livro pela editora Panda, que é um livro que surgiu pelo Instagram, porque todo dia de manhã cedo eu postava receitas, eu gosto muito de fazer sucos misturebas mesmo. Tem um até que se eternizou, que é o suco especial que eu faço todos os dias, que o João, meu filho caçula, do que ama. é esse suco? É uma receita secreta. Quero saber. Não, tô brincando. Ele vai suco de uva integral, uma banana, gengibre, cúrcuma, couve, frutas vermelhas congeladas, uma proteína vegetal, normalmente uma proteína ou de ervilha ou de arroz. E às vezes eu misturo outras coisas que sobram, assim, talo de rúcula, talo de agrião, cenoura, beterraba. E foi a maneira que eu encontrei, é o meu café da manhã, e é a maneira que eu encontrei também de fazer o meu caçula que não come nada de frutas e verduras, a não ser tomate. Frutas ele come, mas assim, de legumes e verduras, nada. Tomate e milho, só. E aí no suco especial ele adora. Vai tudo. Apesar de que ele mistura com cereal coloridinho lá, cheio de conservantes, mas tudo bem. Eu falo, não, eu não vou fechar o olho pra isso, deixa. Pelo menos ele tá ali consumindo um pouquinho de legumes e de frutas e de antioxidantes, né? Alguma coisa colorida naquela dieta, pelo amor de Deus. Que então legal. esse livro dos sucos me deixou essa herança e deixou essa herança para os meus filhos também. E eu publiquei um outro livro em conjunto com outras 3 amigas, que chamava Unboxing Moms, que surgiu por causa da minha jornada de autoconhecimento do Unboxing Me. E aí depois a gente fez um livro que era muito sobre esse começo do maternar, que acho que é, né, todo mundo sabe que é uma jornada profunda de transformação, a maternidade. E aí a gente fez um livro em 4 mãos chamado Unboxing Moms, mas para mim não valia. Para mim, eu queria o meu livro e ainda sonho em publicar romance, ainda sonho nessa apresentação que você fez de mim, dizer assim, só escritora, sabe? É mesmo? Ah, sonho bastante com isso, assim, como se essa fosse a minha primeira opção de vida. Meu grande sonho é esse.
Eu acho que você vai ser uma escritora maravilhosa, porque quando você fala, você toca na gente, assim, né? Você toca no nosso coração, Mari. Eu já era, antes de te conhecer pessoalmente, né? Eu já era super admiradora do seu trabalho. E você, quando você fala nas redes sociais e tal, você toca muito profundo, assim, na gente, né? Você pega pesado, né, mulher? Como assim? Por quê? Nossa Senhora, com a tua simplicidade, eu acho que você toca fundo, assim, sabe, na gente. Eu, pelo menos, super me identifico com as coisas que você fala. E agora tenho o privilégio de ser sua aluna, né? Ali no Jornada de Novos Caminhos da Soumi. Queria que você explicasse um pouquinho como funciona, que você conduz junto com o Tiago Arruda, que também vai ser entrevistado por nós aqui no podcast na próxima semana. E também ali você toca em alguns pontos muito profundos. Então eu fico imaginando que você, como escritora, vai ser alguém que vai colocar a gente num lugar ali de muita reflexão, né? Então, eu arrisco dizer essa história do toque profundo, né, de que você disse, que na verdade eu só consigo tocar profundamente as pessoas porque eu já senti, ou já me senti tocada pelo aquilo que eu falo, né? Uma das razões que me fizeram deixar o jornalismo diário na TV foi justamente essa, de muitas vezes estar ali falando coisas que não me tocavam. Não só coisas que não me tocavam, mas coisas que eu não concordava, coisas que eu não queria falar sobre. E às vezes eu sentia tanto, e eu sou uma pessoa muito intensa, eu sinto muito, assim, não no sentido de pedir desculpas, mas eu sinto muito profundamente as coisas, pro bem e pro mal. E eu acho que dizer de coisas, né, que te tocam profundamente, não tem como você não tocar os outros, porque você ressoa. Então, a gente tem muito medo de colocar para fora as nossas vulnerabilidades, mas eu já percebi ao longo desse tempo todo trabalhando com comunicação que quanto mais verdade é aquilo que você fala sobre você mesma, mais gente você atinge. Ainda que você queira falar só para você, porque muitas vezes eu falo só porque eu quero me ouvir. Né? E tem um lado muito egoísta em tudo isso. Olha, eu só tô querendo usar vocês aqui para eu poder me ouvir e para eu poder me conhecer e me entender melhor. Mas quando eu faço isso, é muito louco. Porque você atinge muita gente. E foi o que aconteceu no livro. Teve uma amiga minha que me fez a seguinte pergunta. Ela falou, nossa, mas você não ficou com medo de publicar esse livro? Porque esse livro é uma autobiografia, claro que com um recorte de alguns momentos da minha vida. E eu acho que eu nunca me expus tanto em algo, numa comunicação, como nesse livro. E ela falou, poxa, mas você não ficou com medo de se colocar tanto assim? E apesar de ter sido o trabalho mais vulnerável que eu fiz, foi o trabalho que eu menos senti que as pessoas estavam sendo intrusas na minha vida. Porque ninguém chegou para mim e falou sobre mim do livro. Todo mundo que falou do livro falou de si mesmo. E isso é muito incrível, porque as pessoas não estão ali preocupadas com a história da Mari. Elas estão entendendo em que pontos a história da Mari se relaciona com a história delas. Porque as nossas histórias, elas estão conectadas. Se cruzam, né? A gente acha que a gente é muito diferente e que a gente tem coisas muito, né? Mas no fundo, a gente é muito mais parecido do que a gente pensa que a gente é. Sim. Então, quando a gente fala daquilo que é bem profundo, né? E a gente é parecido nas profundezas. Quando a gente fala daquilo que é bem profundo, a gente acaba se encontrando nessa teia toda e acaba se tocando. E eu acho que essa é a beleza dessa história. Uhum. Agora, em relação à Jornada dos Novos Caminhos, né, que você falou, e aliás, o privilégio é todo nosso de ter você lá como uma das participantes da nossa turma. Eu sou a Paulinha, lá eu sou a Paulinha. Que gostoso, né, poder... Lá eu tiro as máscaras todas, tiro os sapatos, sou a Paulinha. É muito bom a gente poder estar num lugar em que a gente possa se sentir confortável. Muito bom, nossa, é maravilhoso. E vocês conduzem muito bem, vocês dão todo o amparo pra gente, o suporte emocional, é muito legal. Então, a ideia dessa jornada, ela apareceu para mim em 2017, 18 talvez, em 2018, no ano que eu estava pensando em sair da Globo, mais consistentemente. Eu já vinha pensando em sair da Globo, mas em 2018 eu comecei a pensar mais consistentemente em pedir demissão. E eu estava lendo um livro de uma escritora junguiana, americana, que chama A Joia na Ferida. E é um livro muito interessante,
porque é um livro de uma mulher, essa psicóloga junguiana, que perdeu a mãe muito cedo. Ela perdeu a mãe com alguns dias de vida. E por conta do trauma emocional de ter perdido a mãe logo depois do nascimento, ela começou a desenvolver queloides pelo corpo. E eu tinha, na verdade, um queloide aqui. Que era uma cicatriz, quase não dá pra ver mais, né? Se você olhar bem, você consegue ver. Eu tirei uma pinta aqui, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos. E essa cicatriz, quando eu apresentava o Jornal da Band, e tinha esse recorte de câmera, né, que a gente chama de plano americano, e às vezes colocava um decote um pouquinho maior, eu sentia uma super vergonha dessa cicatriz. Maquiava a cicatriz, e as pessoas me perguntavam, o que que é isso? Você levou um tiro? Eu falei, bom, se eu tivesse levado um tiro aqui, Highlander total, né? E era uma pinta, e na época, imagina, 17 anos, eu fazia aula de dança de salão, fazia circo, e não respeitei o repouso que eu tinha que respeitar, e a cicatriz acabou formando um queloide, e esse queloide ficou alto durante muito tempo, era dolorido, coçava. E ele foi mudando de forma ao longo dos anos. E teve uma época em que ele ficou parecendo um casulo. E depois, um determinado dia, um meu ex-marido olhou assim e falou, nossa, você reparou que o seu queloide está parecendo uma borboleta? E eu contei, eu olhei e falei, nossa! E achei aquilo muito louco, assim. E contei essa história para minha madrasta, que é terapeuta junguiana. E ela falou, nossa, você precisa ler esse livro que chama A Joia na Ferida. E essa mulher, então, perdeu a mãe com poucos dias de vida, ela desenvolveu queloides por causa desse trauma emocional. E os queloides dela tinham formas de animais. Uau! E depois ela foi atrás de uma investigação, porque todos os momentos da vida em que ela tinha algum tipo de trauma, mas podia ser pequeno ou grande, como uma TPM, por exemplo, mais acentuada, apareciam novos queloides no corpo dela. E ela foi investigar e descobriu uma tribo na África que fazia, de propósito, cicatrizes com formato de animais para evocar o poder, né, do arquétipo daquele animal para si. Então, era um ritual xamânico e ela foi visitar essa tribo na África e ela recomendava no livro que você... E ela contava dos sonhos dela, e eu sou muito ligada nessa questão de símbolos do Jung e nos meus próprios sonhos. E também sou muito ligada à natureza, especialmente dos animais. E ela recomendava que você falasse com seus animais. Então, eu estava na varanda de uma casa que eu alugava no interior de São Paulo, nesse dia, lendo o livro. Falei, agora, fechar o livro e vou me conectar aqui com o meu animal de poder. E na época eu tinha feito recentemente uma jornada xamânica e tinha entrado em contato com a cobra, com a serpente, que eu já sabia que era meu animal de poder, porque eu sonho com cobra desde que eu me conheço por gente, assim. Tem uma ligação, né? Eu li isso, achei tão doido. Tem uma ligação muito forte, assim, com as serpentes. E aí, quando eu fecho o livro, na verdade, o que aparece é um urubu. Gigantesco, assim, que passa voando de cima do telhado da casa, atravessa, tinha uma piscina que ficava no quintal da casa, e para do outro lado da piscina, bem na minha frente, e começa a me encarar, assim. E eu falei, nossa, uau, não era isso que eu tava esperando. Poxa, podia ser a borboleta azul, né? Um urubu. Mas aí eu fui meditar, falei, não, agora eu preciso fazer uma meditação para entender o que esse urubu veio me trazer. E quando eu tava lá, sentada na meditação, comecei a entender que aquele urubu estava vindo limpar o resto de uma vida que já não servia mais para mim. Que eu não queria mais, que já tinha apodrecido e que estava apodrecendo muita coisa dentro de mim ali. E o urubu tem muito esse lugar do lixeiro do universo, né? Imagina o que seria do nosso planeta se não tivessem as aves de rapina que comem as carniças e que comem aquilo que está podre. E que voam tão alto a ponto de matar as bactérias ali, todas as coisas ruins que existem naquele corpo em decomposição, e depois conseguem simplesmente estar lá saudáveis de novo. Eles fazem uma limpeza muito grande, né? Então eu agradeci muito aquele urubu, e quando eu estava lá caindo essa ficha, né, do que aquilo representava para mim, comecei a ouvir um barulho. Eu falei, mas que barulho é esse? E aí eu olho assim pro telhado, falei, não acredito que eu tenho que parar de meditar para saber o que é esse barulho. E tinham 2 urubus acasalando, numa dança de acasalamento. Eu nunca tinha visto uma dança de acasalamento de urubus. E aí eu fiquei em choque, eu falei, nossa, uau, o que é isso, né? E fui lá eu meditar de novo.
E daí fui compreendendo que ali, depois daquela limpeza toda, a vida, como lindamente cíclica ela estava ali me preparando para uma nova vida, numa gestação. E eu estava gestando dentro de mim uma nova vida. E contei essa história na época para minha professora de dança. E ela falou assim, então, dança para esse urubu. E colocou aquela música Carcará da Maria Bethânia. Maravilhoso. E eu tava sozinha naquela aula, enfim, essas coisas que acontecem, né? Acabou sendo uma aula particular, não era pra ser. E eu dancei loucamente pra esse urubu. E quando acabou a música, ela falou, deita no chão, entre em contato com o seu corpo e medita. E naquele momento, foi um momento em que eu entendi, porque eu tinha já passado a conversa que eu teria com o diretor-geral da Globo inúmeras vezes na minha cabeça. E aquilo estava me deixando muito ansiosa. Como é que eu vou falar, o que eu vou dizer, não sei o que, como é que vai ser, tá. E aí eu entendi que o meu corpo ia me dar as respostas todas que eu precisava se eu me conectasse com ele e com as sensações que eu estava tendo na presença daquela conversa. Porque o corpo tinha muito mais caminhos do que a minha mente. E ali me veio a história de novos caminhos através do corpo. E aí, depois disso, o Ti entrou na minha vida, né? Ai, que demais. Eu fiz o primeiro encontro da Jornada dos Novos Caminhos sem ele ainda, ele foi como participante, mas depois eu falei, faz sentido pra você se a gente começar a fazer esse trabalho junto? O que você acha? Ele falou, pô, vou adorar. E eu acho que a gente tem coisas muito complementares. Total. Né? E então a gente... E é muito interessante, porque o processo, né, de produção da jornada de cada encontro, eu acho que a gente já está melhorando, mas eu confesso que eu gostaria de que fosse mais pacífico, assim, porque a gente entra em processo quando a gente começa a preparar cada encontro, até porque a gente é muito diferente da nossa maneira de pensar. Ele tem esse lugar calmo, irritantemente calmo, né? Que você fala, caramba, pelo amor de Deus, você não vai sair daí nunca. E eu tenho eu sou muito ligada aos símbolos e ao porquê das coisas, ao sentido de uma determinada atividade. Então, se eu proponho um exercício, eu tenho um lugar onde eu, pelo menos, imagino que eu queira chegar. Okay. E ele tem um pensamento que é assim, não... Vamos deixar rolar. Não é só vamos deixar rolar, mas ao contrário, a gente não tem que ter lugar nenhum para chegar. Porque, na verdade, as pessoas só precisam chegar nelas. E isso eu concordo com ele, que, na verdade, o que a gente quer é que cada pessoa ali chegue em si mesma. Mas eu acho que algumas, até pela minha experiência em comunicação, eu acho que alguns sentidos e alguns porquês ajudam as pessoas a entrarem em lugares mais profundos delas mesmas. Então, as nossas discussões, elas vão por esses caminhos, assim, quando a gente está preparando essa jornada. E acho que aí é muito, muito bonito o que acontece, porque entra naquele eu cedo daqui, você cede dali, e a gente acaba encontrando o nosso equilíbrio. E quando a gente vai para lá, né, depois que a gente já está no dia da facilitação, a gente já passou por um processaço, assim, então é sempre muito interessante, porque às vezes a gente chega, nossa, meu Deus, assim, tá exausto na hora que vai começar. Mas tem sido muito legal, tem sido muito rico. Muito. E aí eu acho que então todo esse processo, essa dificuldade, entre aspas, né, da preparação, nossa, a entrega de vocês é total e quem ganha somos nós, né? Que estamos participando, que não estamos sabendo dos bastidores. Agora e a gente sabe. só fica com o que é de melhor de cada um ali naquele momento e é incrível, realmente vocês nos levam ali a descobertas, né? A situações e é muito profundo, né? O que acontece com a gente lá. Porque eu acho que, assim, a disposição, ela é individual, né? Então, eu acho que, de alguma maneira, todo mundo que está lá está disposto, né, a entrar em contato consigo mesmo. E toda vez que a gente entra em contato com a gente mesmo, é profundo. As pessoas, às vezes, têm uma ideia de que as jornadas de autoconhecimento são esse mundo leve, tranquilo. E tem muita gente nossa, você trabalha com autoconhecimento, então sua vida é tranquila, porque você já se conhece. Não, ao contrário, se você está disposto a enfrentar essa jornada, ainda mais essa jornada como trabalho, você está o tempo inteiro em processo. Tem umas vezes que eu falo assim, ok,
Chega. Fechada para balanço, porque tem vezes que eu também não dou conta, assim, da quantidade de informação que você acaba recolhendo sobre si mesma em um determinado mergulho que você faz. E precisa de tempo para processar, né? Precisa de tempo para decantar, precisa de tempo para olhar e entender, bom, isso aqui não faz mais sentido, e agora? Por onde eu vou então? Qual é o outro caminho que eu vou escolher para seguir a partir daí? E a gente tende a pensar nas mudanças como um salto, né? Como se eu estivesse pulando do ponto A para o ponto B. Mas a gente esquece que toda mudança é uma transição, é um caminho. E normalmente esse caminho é uma corda bamba, né? Com muita vontade de voltar para o primeiro ponto de partida lá. A gente fica ali tentando se equilibrar para conseguir agarrar o próximo ponto. Mas a maior parte do tempo a gente está na transição. E a transição ela nunca é confortável, né? Ela sempre tem muito desequilíbrio. Então, ela precisa ser amparada. E eu acho que quando a gente faz isso em grupo, fica mais gostoso. Maravilhoso, é incrível, é maravilhoso. É. Agora, me conta uma coisa, Mari. Eu já te ouvi falar isso em algumas palestras, em algumas situações, mas queria que você falasse aqui pra gente. Como é que foi esse momento, né, de você, então... Você chegou num lugar onde hoje muitas pessoas almejam, né? E não só de estar na Globo, não é isso. Mas, assim, seria ali um ápice do sucesso profissional, digamos assim, né? Muita gente que entra em burnout, que é o meu tema de estudo principal, é porque está sempre em busca desse quero chegar lá, quero chegar lá, quero chegar lá, quero chegar lá. E aí, você chegou lá. Vamos dizer, então, que você era uma jornalista que estava no programa diário, na maior emissora do país, com milhares de seguidores, enfim, e de sucesso, reconhecida na rua, e aí você olha para isso e fala, não quero, não faz mais sentido e tal, né? Como que foi, Mari, você se refazer, assim, o teu caminho de resiliência no momento em que você tem que dar explicação para as pessoas? Você tá louca de pedir demissão da Globo? O que aconteceu com você, menina? Tá precisando de um remédio? Você já tinha um plano traçado ou não? É assim, olha, gente, eu não sei o que eu vou fazer, vou fechar para balanço, me deixa. Como é que foi isso? Acho que a primeira coisa que eu sinto de dizer é que eu me desobriguei a dar explicações para as pessoas. E fiz isso de uma maneira muito consciente, assim, até não contando para ninguém da minha decisão. Ninguém sabia que eu ia pedir demissão. A única pessoa que sabia na época era meu ex-marido. Mas ninguém, nem meu pai sabia. E foi interessante porque a minha avó faleceu no dia que eu pedi demissão. Nossa. A mãe do meu pai. E uma coisa que eu não contei sobre essa história do urubu é que no momento em que eu estava lá meditando, nessa meditação, eu sonhei que eu estava parindo a minha avó. Foi muito louco, eu sonhei, né? Eu visualizei como se eu estivesse parindo a minha avó, como se ali fosse uma cura geracional para não permitir que nenhuma outra mulher da minha família tivesse que desistir dos seus sonhos porque achava que deveria seguir um caminho. E minha avó era um símbolo para mim disso, porque ela desistiu de uma faculdade pela qual ela era apaixonada para casar com meu avô. Depois ela desistiu da vida que ela levava no México. Ela é mexicana, minha avó, para acompanhar meu avô a uma viagem para o Brasil. E eles vieram para cá. E ela sempre falava isso com muito, não diria que arrependimento, mas como algo que na vida dela, ela queria ter feito diferente. Ela se orgulhava muito dessa história, né, de ter, enfim, apoiado a família em todas as decisões, mas quando ela fez 90 anos, eu perguntei para ela se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, ela falou, eu teria feito a faculdade, teria completado a faculdade de biologia, que eu não completei. Biologia? Ela entrou em biologia e não completou. E você acha que esse teu amor por bichos, por plantas, você acha que pode ter a ver? Não sei, enfim, pode, né? Nunca se sabe. Mas ela era a única pessoa que me acompanhava na TV todos os dias. E quando eu pensei em pedir demissão a primeira vez, eu falei, nossa, minha avó vai ficar sem companhia. Porque ela já era uma pessoa mais sozinha aqui, que, né, tinha vindo do México, não tinha amigas aqui, muitas amigas do Brasil já tinham falecido. E ela me assistia e falava, ai, você me acompanha todas as manhãs. Então eu falava, nossa, o que vai ser da minha avó? E, né, a gente sabe que coincidências não existem, ela morreu no mesmo dia que eu pedi demissão. Então meu pai só ficou sabendo da minha demissão uma semana depois.
Porque no dia que a mãe dele morreu, como é que eu ia contar que eu pedi demissão? Mas essa foi a primeira parte, assim, da história, só pra contar. Eu me desobriguei de dar obrigação, porque, na verdade, a única explicação que eu me senti obrigada a dar era a mim mesma, assim. E era uma sensação de estar sendo muito coerente com aquilo que eu estava sentindo. E as pessoas me perguntavam muito, você tem certeza do que você fez depois, né? E eu fiquei refletindo muito sobre essa palavra certeza. O que é certeza? Você tem certeza de alguma coisa? Do que a gente tem certeza? Eu tenho certeza do que eu estou sentindo agora. E isso me liberta para daqui a pouco mudar a minha certeza. Então foi aí que eu cheguei a essa frase. Para mim, certeza é aquilo que eu sinto que faz sentido. E daqui a pouco eu posso sentir que outra coisa faz sentido. E tá tudo bem, então eu mudo a minha certeza. E isso é maravilhoso, porque a vida é impermanente, eu também posso ser impermanente com a vida. Posso ser essa metamorfose ambulante. Agora, eu já estava construindo, sim, um novo caminho, né? O unboxing eu comecei a fazer em 2018, fez 5 anos esse ano, que é essa jornada de autoconhecimento. Eu já estava planejando a plataforma de autoconhecimento que eu abri em 2019, que foi a SoulMe, o canal do YouTube que eu lancei em 2019. Depois eu fechei a plataforma de autoconhecimento, porque eu achei que não fazia mais sentido, era um investimento muito grande de tempo e de dinheiro, que eu não quis sustentar, porque eu comecei a entender que quando a gente está numa estrutura grande, né, isso tem muito a ver com o burnout também, né, uma possibilidade de fazer 1 bilhão de coisas, você está relacionada com um monte de pessoas, você tem uma estrutura que te dá apoio, você vai querer crescendo cada vez mais e fazendo coisas mais ousadas e mais desafiadoras e que envolvem mais gente, que muitas vezes envolvem mais dinheiro. E quando você vai para uma vida autônoma, você acha que você depende dessa estrutura grandiosa para ser alguém. E até o momento que eu fui vendo, que eu falei, caramba, eu tô me prendendo. Eu me sentia presa lá na grade de programação da Globo e agora eu fiz minha empresa e tô me sentindo refém da minha própria empresa? Não foi para isso que eu saí. Não foi para isso que eu pedi demissão. Eu pedi demissão para falar das coisas que eu acho que fazem sentido. Então eu reduzi muito o tamanho da SoulMe, fechei a plataforma, desativei a plataforma, me deu muito medo, muito medo e muita tristeza também, desativar a plataforma, porque era uma construção. Você imagina, né, o podcast agora vai fazer Sim. 1 ano, né? Você tá lá, 1 ano de gravação, com vídeos diários, era diária a produção, né? Tinham vídeos diários e aí, de repente, você fala assim, não, putz, vou arquivar tudo isso. E tá tudo arquivado. De vez em quando a gente solta um ou outro trecho nas redes sociais e tinham coisas muito interessantes lá. Mas eu falei, nossa, eu preciso desapegar disso, porque não é o lugar que hoje eu quero estar. Então, tem a ver com isso, estar bem aqui. Estar bem aqui. O lugar que eu preciso estar hoje é o lugar que me traz tranquilidade e paz. Então, a transição não foi fácil. Tive muito medo de ficar sem grana, porque eu me lembro que eu, um pouquinho antes de pedir demissão, encontrei uma amiga minha que trabalha com planejamento financeiro, e aí estava conversando e tal, e eu meio que soltei que talvez eu quisesse fazer uma transição de carreira, e ela falou, olha, mas se você quiser fazer uma transição de carreira, né, você sabe, você tem que ter um dinheiro de reserva de pelo menos, no mínimo, 6 meses de salário guardado para emergência. O ideal seria 12 meses de salário. Eu não tinha nada. Não tinha nem o mês seguinte. Claro que na época meu ex-marido falou assim, vai, eu te seguro. Mas, enfim, 6 meses depois eu também me separei. Então foi um ano de transformação total. Então, tem alguns momentos que exigem da gente aquele passo de fé mesmo, né? E esse passo de fé, eu acho que é muito... tem a ver com essa certeza do que você sente que faz sentido. Se você está amparada por essa coerência interna, você consegue dar esse passo de fé. E claro que essa confiança, né, em algo maior, num propósito maior, e isso também eu acho que tem a ver com coerência. Quando a gente sente que a gente está no nosso caminho, a gente sente que tem algo amparando a gente, algo maior que a gente. E eu sentia isso. Só vai. E foi assim. Que demais, que demais. E a gente ganhou que tem você mais de pertinho, né? É louco, né? Você saiu da TV e você se tornou alguém que consegue, acho que, ajudar mais quem consegue chegar perto de você, né? Porque na TV acho que era... Claro que a mensagem que você trazia, eu cheguei a assistir alguns programas, eram mensagens bacanas, né? Quando tinha
uma coisa de prevenção, de doenças e tal, né, e tudo mais, mas sem dúvida nenhuma que o unboxing, essas jornadas que você faz, as meditações são incríveis e ajudam muita gente. Eu tenho uma amiga médica, ortopedista, a Pri, que fez parte, acho que da primeira turma do unboxing. Ah, é? Que é apaixonada por você. Quando eu comecei a falar de você, ela falou assim... Faz um tempo já, ela falou assim, gente, a Mari é uma deusa. Que lindo. É uma deusa. Somos todas deusas, né? A gente não pode esquecer disso. É, maravilhoso. Mari, e aí eu vou te fazer, então, uma provocação parecida com aquelas que vocês fazem com a gente, então, lá na jornada. Porque, a gente dança miudinho lá com eles, viu, meu povo? Tô brincando. Quem é a Mari? A Mari é essa pessoa que está aqui sentada na sua frente, que tem um monte de inseguranças, um monte de certezas daquilo que ela sente que faz sentido. É uma pessoa amorosa, generosa, autocrítica, carinhosa, disponível, às vezes intolerante. É uma pessoa medrosa e só por ter medo também pode ter coragem. Eu me sinto uma pessoa bem corajosa, não destemida, porque eu tenho muito medo, né? Uhum. Mas eu me sinto uma pessoa muito corajosa e confiante na vida, assim, que tenho muita sede de viver, de experimentar e muita curiosidade por ter experiências que me façam cada vez mais sentir e poder transbordar. Uau! Anotou tudo isso? Ingrid, eu perdi até o fôlego. Uau, muito legal, muito legal. Ô Mari, e eu lembro que você fez uma viagem muito legal. Você ficou acho que um mês em Bali, não foi isso? Ficamos. Você e o Thiago, né? E aí quando você voltou, você disse que foi incrível, que foi maravilhoso, mas que também você teve ali um momento de autoconhecimento profundo e tal. O que você pode dividir com a gente dessa viagem, assim? Que momentos interessantes você trouxe de lá e o que você sentiu que te fez se conhecer ainda mais? A gente fez um retiro de Tantra, né? Uhum. Com a Roma e o Mukto, são 2 facilitadores que eu acho que quem tem interesse nesse assunto vale muito a pena conhecer. Para quem não sabe, o que é Tantra? Pois é, eu acho que Tantra eu definiria como um caminho do coração. Um caminho de autoconhecimento através desse campo poderoso que a gente tem dentro da gente, que é um campo de aceitação muito profunda. Uhum. E eu vejo o coração como um mar mesmo, como um oceano, talvez. Eu tenho uma ligação muito profunda com o oceano e com o mar, e eu acho que o coração é um pouco parecido com o oceano, assim, porque ele é muito profundo, você nunca vai conseguir saber todos os mistérios que ele guarda, mas ele, ao mesmo tempo, tem um horizonte imenso de infinitas possibilidades. E você pode ficar só na superfície dele, ou você pode mergulhar, e ele pode te ajudar a boiar por todas as suas incertezas, pelas suas inseguranças. E ele abarca tudo, tudo. Todos os seres que entram no mar se sentem absolutamente tocados pela água. E assim é o nosso coração também. Se você deixar tudo que você tem ser tocado pelo seu coração, você vai se sentir abraçada. De uma maneira que você nunca imaginou, assim. De um acolhimento de colo de mãe mesmo, mas de mãe natureza, né? Não só mãe, porque a gente tem várias questões às vezes com as nossas mães, né? Eu tive uma relação maravilhosa com a minha, mas eu sei que tem muita gente que tem questões com as mães. Mas quando eu falo mãe, eu tô falando do arquétipo da mãe mesmo, que eu acho que pra mim é essa grande natureza que nos acolhe, que nos abraça, que nos aceita do jeito que a gente é. Então eu acho que pra mim o caminho do Tantra é isso, é esse contato profundo com esse oceano que mora dentro da gente, que a gente talvez possa reduzir em amor. Reduzir em amor é louco, né? Mas eu acho que é porque às vezes a gente fala amor, parece uma palavra tão banal, mas pra mim é tudo isso que eu acabei de dizer, Nossa, sabe? que demais. Deve ter sido incrível. E foi muito intenso, porque a gente está indo hoje para uma nova imersão de 3 dias, também de novo com os mesmos facilitadores, e em setembro a gente vai fazer mais uma formação lá, que é o Tantra 3, mais focado para quem está se interessando em trabalhar como terapeuta mesmo, né? E eu já tô assim, tô muito insegura. Porque, assim, parece que você vai mergulhar num negócio, cara, o que eu vou encontrar dessa vez?
E nesse que a gente fez durante 20 dias em Bali, para mim foi muito interessante participar de um retiro fora do Brasil. Primeiro porque tem essa questão de que as pessoas olham para mim e você falou assim, você saiu da TV e você virou, aí você ficou pensando no que você ia dizer. E eu falei, e na verdade o que eu queria dizer é assim, eu saí da TV e virei eu, né? Virou uma pessoa comum, né? Normal. Só que as pessoas, elas fazem projeções, Sim. né? Porque elas têm a imagem que elas têm de que elas tinham de mim na televisão. Então, quando você está em contato, né? E não tinha nenhum brasileiro lá. Na verdade, tinha um casal de brasileiros só. Mas eram 60 pessoas. E só eu e o Thiago de brasileiro, além desse outro, de uma menina, né? E dos facilitadores. A maior parte das pessoas do retiro era chinesa. Não me conhecia, então aquilo foi muito especial viver isso de uma maneira tão intensa, sem essas projeções relacionadas da Mari da Globo, da Globo, né? E para mim, eu acho que o contato mais profundo foi com o meu feminino, porque eu sinto que a gente, na nossa geração, vive muito mais em contato com a nossa energia masculina, da realização, da sustentação, da força, do ir para frente e ir adiante, do que a gente dá espaço para o nosso feminino mais lunar, mais contemplativo, mais criativo, mais receptivo. E quando eu entrei em contato com esse lugar meu, eu não queria mais sair dali. Sério? Eu falei, cara, o que eu fiz durante 44 anos perdendo tanto tempo de contato com esse meu feminino? E mais do que isso, além de perder o contato, porque a gente vai se alijando mesmo desse feminino, através do fazer, e do ir, que a gente não sabe nem pra onde a gente está indo, mais do que fazer, do que perder esse contato, é muitas vezes massacrar esse feminino. Não valorizar ele como ele deveria ser valorizado. E o quanto isso nos fere, não só individualmente, mas como sociedade, né? Você fala super de burnout, né? O quanto nós, mulheres, deveríamos respeitar mais, por exemplo, uma coisa básica que acontece todos os meses na nossa vida, se a gente cicla, que é as nossas variações hormonais. Por que a gente acha que a gente tem que produzir de maneira igual todos os dias do mês, se nada na natureza, né, produz o tempo inteiro de maneira igual? Uma flor não fica, né, uma árvore não fica florida o ano inteiro. Quanto tempo ela passa germinando? Quanto tempo ela demora para brotar? Quanto tempo ela demora para florescer? E quando as pétalas começam a cair? A gente também passa por tudo isso, só que a gente não respeita, a gente não escuta, a gente vai se distanciando de tudo isso e assim a gente se fere. E acaba muitas vezes ferindo quem está perto também. Porque não tem como uma pessoa que está sendo ferida não ferir o outro. É muito difícil. Então, entrei em contato muito profundo com todos os ferimentos que eu já me causei por não me respeitar e também com todos os ferimentos que eu já causei em muita gente por não me respeitar. E quando a gente se dá conta dos ferimentos que a gente já causou em outras pessoas, uau! Né? Aí vem esse lugar, daí dói, porque dói muito mais do que você perceber que você já se machucou, né? Então, eu acho que eu tive esse contato muito profundo com esse lugar do meu feminino. Teve um dia que eu quis desistir lá, mandei uma mensagem de áudio pra Roma, falei, eu não quero mais, eu quero ficar aqui, eu só quero chorar. E ela falou, fica, não vai na meditação de hoje, dá o tempo que você precisa. E às vezes a gente acha que a gente precisa de muito tempo, mas eu me permiti ficar uma manhã ali sem as atividades e me restaurei de um jeito tão profundo, porque esse autorrespeito, né, e essa autopermissão de hoje eu não vou. Hoje eu preciso acolher o que está passando dentro de mim. Hoje eu preciso desse tempo de sentir. Só isso. E só isso é tão poderoso. É tudo isso, né? Porque quantas vezes a gente dá tempo pra gente poder sentir aquilo que a gente tá sentindo. E eu tô te falando isso que eu vou hoje, de novo, pra mais uma imersão dessa, e eu tava muito insegura de ir pra lá. Mexe com uma série de questões muito primitivas, né? Porque a gente tá mexendo com a nossa sexualidade, tá mexendo com o nosso relacionamento, tá mexendo com as nossas inseguranças enquanto mulher, enquanto mãe, tá mexendo com o nosso ciúme, né? Muitas vezes, quando você vê o seu parceiro, seu companheiro, seu marido fazendo atividades com outras pessoas.
E aí, eu tive uma conversa séria essa semana com as minhas inseguranças, assim. E é interessante porque a sensação que eu tive era de que muitas vezes as inseguranças, elas funcionam como um fantasma que está aqui, né? São medos muito primários, muitas vezes ligados às nossas inseguranças infantis, que a gente não atualizou o software para dar conta. Ei, eu não sou mais aquela menininha de 3, 4 anos que ainda tem esse medo do bicho-papão que mora embaixo da cama, né? Mas a gente convive com ele aqui, no nosso imaginário, no nosso inconsciente. Quando a gente coloca ele pra frente, a gente pode atualizar o software e falar assim, não, cara, hoje eu sou uma mulher de 45, eu tenho condições de olhar pro meu passado, até pelo espelho retrovisor, e ver todas as vezes que eu já enfrentei esses fantasmas, e saber das ferramentas que eu tenho. Olha pra caixinha de ferramenta, atualiza ela, fala, uau, eu tenho tudo isso. Oba, beleza, então vamos, respira e vai. Mas às vezes quando tá tudo aqui no inconsciente, você não tem coragem de sentar e botar a insegurança na mesa para conversar com ela, você fica fazendo esse fantasma ficar maior e maior e maior. Então, eu acho que esse contato, né, com os seus medos, aquilo que já te fez muito mal, e até de perceber o que em você tem tido menos espaço do que você gostaria que tivesse. O que mora dentro de você, mas que falta você abrir uma janela para você conseguir enxergar essa vista inteira que você tem dentro de você, que você ainda não abriu. Às vezes é só uma cortina que a gente precisa... E aí de repente você fala, nossa, tinha tudo isso dentro de mim. Quanto tempo eu perdi sem olhar por esse ângulo? Então vou olhar agora. E eu acho que isso foi muito especial para mim, nesse retiro aí de Bali. Eu acho que... E sem contar as conversas que eu tive com o Ti num lugar... Porque quando você abre o seu campo do coração, a mente para de tagarelar. De fosforilar. E é muito maravilhoso, porque você consegue falar de coisas muito profundas, de um lugar que é o lugar do acolhimento e é o lugar da compreensão mais profunda. E às vezes o outro fala, você não precisa nem contra-argumentar, porque você está nesse lugar... Você só escuta. E a mesma coisa você com o outro. Você fala e o outro te entende. Então isso foi muito maravilhoso para a nossa relação também. Foi muito incrível. Que demais, que demais. Isso tem muito a ver com uma coisa que eu ouvi você falando, não lembro em qual ocasião, que eu achei tão bacana, assim... que eu acho que você resumiu em uma frase muito das coisas que a gente ouve tanto as pessoas tentarem fazer e explicar. E aí você falou uma coisa bem legal, que foi assim, vou ver se eu vou lembrar para reproduzir, que a gente hoje vive uma crise, que é a crise do fazer. Uhum. E que a gente precisa voltar para o lugar do ser ao invés de fazer. Acho que é uma coisa mais ou menos assim, né? Uhum. Eu acho que a gente vive algumas crises. A crise do fazer é uma, né? A gente precisa voltar a saber que a gente é sem fazer nada. E outra crise que eu acho que é muito fundamental a gente começar a olhar com muito carinho, muito cuidado, é a crise do valor, ou dos valores. Tudo tem preço. E poucas coisas hoje têm valor de fato. E quando você percebe que as coisas têm valor, ou o que tem valor para você, você começa a dar menos importância para as coisas que têm preço. Muitas vezes você começa a perceber que nas coisas que realmente têm valor, você não precisa gastar nada. Elas não custam. Elas custam a sua atenção, custam o seu tempo, muitas vezes custam seu amor, sua dedicação, mas elas te trazem um retorno que nenhuma aplicação dá. Então, acho que essas crises a gente precisa olhar com cuidado, com carinho para elas. Uhum. E nós mulheres, né, que a gente empreende, trabalha, é profissional e tudo mais, eu acho que uma das principais crises, no meu caso, vou falar por mim, aí quero te ouvir, que surgem é a nossa falta de tempo para os filhos, né? Não sei se isso te pega. Não. Mas eu, muitas vezes, entro numas paranoias, assim, sabe? E sei que eu sou uma mãe dedicada, bacana, que fico com as crianças, mas, assim, às vezes eu fico ali né? E aí na terapia eu consigo dar uma revertida, mas eu fico dando umas chicoteadas. Então, você sabe que isso mudou muito para mim depois da separação. Porque como eu faço hoje guarda compartilhada, e aliás, se eu fosse presidente do mundo, eu daria um dia de licença
maternidade por semana para todas as mulheres. Ah, adoro! Eu voto em você. Porque eu acho que toda mulher deveria ter por lei, garantido em lei, um dia da semana. Só para os filhos. Não, sem os filhos. Ah, sem os filhos, Sem ok. a obrigação de cuidar dos filhos. Ok. Até para que essa mulher se permita saber que ela é mais do que mãe. Uhum. E que ela tem outros desejos, validar os seus desejos, validar a sua história, validar o seu descanso, né? E saber que ela precisa parar, inclusive desta obrigação que teimosamente diz: você não pode ser feliz, você não pode dormir tranquila se você não colocou seus filhos para dormir, se você não leu história, se você não escovou o dente deles, se você não passou fio dental, se você não passou hidratante na pele que tem dermatite atópica, se você não ficou lá do lado enquanto eles tinham um pesadelo, se você não olhou se estava respirando no berço. Você não fez a lição junto de casa? Né? Então, assim, a gente vive o time ajuda muito em casa com as crianças e eu acho isso incrível porque não são filhos dele. Né? E ao mesmo tempo, eu desde o começo eu sempre falei para ele assim: se você quiser, trate como se fossem, porque você tem a minha liberação para dizer para eles o que você acha o que é certo. Porque eu acho também muito complicado ter alguém morando junto que não pode palpitar. Né? Então, assim, e é muito legal ter uma outra referência masculina. Eles têm a referência masculina do pai deles. E ótimo, maravilhoso, mas ter outra referência masculina também acho incrível. Então, a gente realmente divide essa tarefa. E para mim isso é muito legal, porque como eu já divido com o meu ex-marido, eu procuro hoje, nos dias em que as crianças estão em casa, não marcar reunião. Então, assim, eu vou buscar eles na escola às 3:30 e eu não tenho mais nada para fazer, a não ser ficar com eles. E se eles não me quiserem, ótimo, tenho minhas coisas. Mas se eles me quiserem, tô lá para brincar. Às vezes eu proponho brincadeiras, às vezes eu tô menos disposta, não proponho, falo, deixa eles me solicitarem. E o que a gente tá tentando fazer é muito difícil, mas o Thiago me ajuda muito, é construir autonomia para eles, assim. E eu acho que tem uma dificuldade que as mães têm, e eu me incluo, que é se dar conta de que os filhos crescem e que estão crescendo. O meu mais velho vai fazer 10, só que às vezes eu continuo tratando ele como se fosse uma criança de 5. Não, pô, pelo amor de Deus, né? Com 10 anos, o que você não tomava banho sozinho quando tinha 10 anos, né? Não secava seu próprio cabelo, não enxugava seu próprio pé. Então deixa a pessoa fazer. E aí eu criei uma frase lá que virou mantra pra mim, que é assim: toda vez que eu te ajudo a fazer uma coisa que você já sabe fazer sozinho, na verdade, eu tô te atrapalhando. Ótimo. Porque se a gente fica fazendo coisas que eles já sabem fazer, a gente está dificultando eles de serem seres autônomos, de dar autonomia para essas pessoas. E o que os meus filhos estão num acampamento agora, né? De férias. Ai, que delícia. E o acampamento tem fotos diariamente das crianças. E as mães que eu conheço que mandaram os filhos também, né? Que são os amiguinhos, montaram um grupo para falar do acampamento. E aí as crianças às vezes não aparecem nas fotos, né? E aí ficam lá, naquele controle. Ai, meu Deus, e agora não teve foto. Então, assim, se a gente pensar na física quântica, o quanto o observador, mesmo à distância, interfere na realidade, né? E a gente sabe que mãe atrapalha. A gente nunca vai saber de fato quem são os nossos filhos, só quando eles não estão perto da gente que eles se mostram verdadeiramente quem são, né? A gente não muda quando a gente está perto dos nossos pais? Com certeza. Então, assim, deixar um pouco isso, né? Para que eles possam desenvolver essa autonomia, eu acho muito fundamental. Tem vezes que eu não consigo, tem muitas vezes que eu não consigo. Uhum. Mas eu não sinto que eu sou uma das pessoas que eu posso me incluir, assim, sou muito culpada como mãe, assim. Que legal, Mari. E eu sinto que eu faço um bom trabalho como mãe, assim, sabe? Excelente. Eu gosto muito de ser mãe. Então, para mim, não é um peso, assim. Eu acho que eu me culpo aí, entre aspas, né? Faço terapia há muitos anos, mas assim, porque eu quis muito, né? Uhum. Eu não conseguia engravidar. Uhum. Eu fui uma tentante por muitos anos. E aí, quando eu engravidei, eu tive gêmeas, né? Eu tenho a Gabi e a Mafê, elas estão com 11, 2 gatas lindas, uma loira e uma morena, vê se pode. Minhas tchutchucas. E aí, eu não sei se eu fiquei com essa obrigação, assim, sabe? De ser além. E sempre que eu conversava com amigas, com terapeuta, com pessoas próximas, Ana do céu, olha a mãe que você é. Essas meninas são super educadas. E elas são, modéstia à parte, são muito, muito queridas, assim. Nunca me deram trabalho para dormir, para comer. Assim, elas são muito legais.
assim, eu acho que eu fiz um bom trabalho, sabe? Mas eu não sei, eu acho que eu sempre fico com essa sensaçãozinha, assim, de podia ser mais, sabe? Tô em débito, assim, sabe? Aí é um motivo para uma psicoterapia aqui, mais um podcast. Lá no Jornada a gente fala disso. Falamos disso, ou trabalhamos isso sem falar também, né? Com certeza. Porque eu acho que tem a ver corpo, com né? essa atualização, não é? Muitas vezes, né? Dessa expectativa. Essa expectativa que a gente cria sobre a gente mesmo, sobre a gente... a expectativa é que a nossa régua mais alta é a nossa mesma, né? Não tem jeito, eu acho que... e diminuir essa régua, acho que é muito importante para a nossa paz interior, assim. Para a gente poder ter, não só o cultivo da paz, mas para a gente poder aproveitar aquilo que já é. Sim. Porque quando a gente mantém a expectativa muito alta, a gente não consegue nem olhar para aquele momento que a gente está e, pegando o seu livrinho lá da gratidão diária, nem agradecer por aquilo que está acontecendo ali naquele instante. Momento. Cara, eu tô aqui, elas estão bem, elas estão felizes, elas estão se divertindo, elas estão comigo, ou elas estão bem cuidadas enquanto eu estou aqui. Sim. Né? Sou grata por isso. Sim. Então eu acho que e acho que a gratidão é uma arma muito poderosa para diminuir a expectativa. Total. Porque ela nos obriga a estar no presente e a olhar para aquilo que realmente está acontecendo e dizer, uau, né? É grande o que está acontecendo, é bom o que está acontecendo. Ai, que pena que tá acabando. Gostei tanto. Obrigada. Obrigada a você, maravilhoso, que delícia. Maravilhoso. Mari, deixa pra gente uma mensagem final. Mas antes eu quero te dar o meu livro. Oba! Olha só. Troca de livros. Aqui, pois é, eu falo sobre como ficam as nossas emoções após a pandemia. Eita! E falo de ansiedade, depressão, burnout, enfim, um monte de coisinha. Espero que você goste. Obrigada, vou ler com carinho. Obrigada. Minha querida, deixa pra gente um recado final, onde as pessoas te encontram e deixa aqui uma mensagem. Nossa, eu sempre tenho muita dificuldade de deixar essas mensagens finais, mas... Eu acho que a minha mensagem final é sobre permissão. Permissão para ir mais devagar. Permissão para não dar conta de tudo. Permissão para não ser tão ambiciosa. Permissão para não ser tão aceita. Permissão para não chegar onde você um dia imaginou que queria, porque talvez nem faça mais sentido. Permissão para atualizar seus planos de acordo com a rota do seu coração. E aí tem que entrar em contato com ele. Tem que entrar em contato com o silêncio para poder ouvir o coração. Então essa permissão para pausar e para perceber que a gente tem um sistema imenso acoplado de fábrica que não depende de Wi-Fi, que é gratuito e que está pronto para restaurar a gente se a gente permitir. Então acho que esse é o meu recado final, assim, para que a gente entre em contato com todo esse sistema de restauração que a gente tem, mas que muitas vezes a gente não acessa porque a gente não se permite parar. Que paulada, hein? Tô até zonza aqui agora. Eu acho que é isso. Meu Deus. E deixar um convite para o nosso retiro da Soul Me, eu vou estar lá. Que vai acontecer em outubro, no primeiro final de semana de outubro. Ainda tem últimas vagas, então quem quiser pode procurar ou no @marianaferrão, tem lá no link da bio, que é no Instagram, ou no @soulme.health, que é o da Soul Me. E também estamos aí com novas jornadas, a gente vai começar agora, te deixo até o convite, semana que vem a gente começa um grupo de estudos de um livro chamado A Cabala do Dinheiro, falando um pouco sobre valores. Uau! Um clube do livro gratuito, só porque a gente quer discutir esse assunto. Amo, vambora! E se você quiser estar com a gente, vai ser um prazer imenso, depois te passo detalhes. Eu quero, com certeza. Tá bom? Obrigada, Mari, obrigada pelo teu tempo, por ter aceito. Eu sei que você tem uma agenda mega ultra corrida, acabou de voltar de viagem. Não tenho com seus mais filhos. uma agenda mega ultra corrida. Essa é uma das grandes transformações que eu fiz na minha vida. Você
ressignificou aí muitas coisas. O que eu tenho são escolhas bem feitas hoje, assim. Eu me orgulho muito de dizer isso. Que bom. Então, me sinto duplamente privilegiada por ter sido escolhida para você estar aqui hoje, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Ai, tô aqui, gente, com o coração assim, transbordando de alegria, de amor, com essa fada aqui na minha frente. Meu Deus, obrigada. Obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Se eu tô aqui meio zonza, imagino vocês que estão ouvindo isso também. Compartilha esse podcast, esse episódio com o maior número de pessoas. Manda para todo mundo, porque a gente tem que divulgar as coisas que tocam o nosso coração, que nos fazem refletir, de repente ir para um outro lugar de reflexão, de autoconhecimento, tá bom? Ai, obrigada. Até semana que vem. Beijo.